Olá pessoal, hoje estamos aqui no segundo vídeo da série Monômios e hoje vamos abordar adição algébrica de monômios, que nada mais é do que uma expressão envolvendo adição e subtração de monômios ao mesmo tempo, ok? Então, só lembrando o seguinte, se você não assistiu o primeiro vídeo, Monômios, Introdução, eu recomendo que você assista, porque vai facilitar o entendimento daquilo que nós vamos abordar nesse vídeo. Antes eu quero sinalizar o seguinte, que eu só posso somar ou subtrair monômios se eles forem semelhantes. Então no caso aqui, nesse exemplo A, eu tenho aqui uma soma de monômios e eles são semelhantes, porque tem a mesma parte literal. Como é que eu faço para somar monômios? Simplesmente aqui eu vou somar os coeficientes e a parte literal permanece a mesma. Então, aqui eu vou ter 9 mais 3, 12, x à quarta. Então, somo os coeficientes, no caso, e a parte literal permanece a mesma. Vamos ver aqui o exemplo B. No exemplo B, eu tenho aqui uma expressão com 3 monômios. Então eu vou somar 6 mais 5, subtrair aqui 12, ou seja, somo ou subtraio os coeficientes e a parte literal permanece a mesma. Então no caso aqui, B. Então 6 mais 5, 11. 11 menos 12, menos 1. Menos 1B, ou simplesmente menos B. Está feito. Muito fácil. Agora, quando em uma mesma expressão nós temos termos semelhantes e termos não semelhantes, ou seja, monômios semelhantes e monômios não semelhantes, aí nós temos que efetuar a redução dos termos semelhantes. Temos que fazer a redução dos termos semelhantes. E como é que isso é feito? Agrupando os termos semelhantes e reduzindo a um só. Vamos ver como é que funciona. Então no caso aqui, ó, esse termo aqui é semelhante a esse. Então eu vou colocar eles próximos. 7x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Esse termo aqui é semelhante a esse. Então vou colocar eles próximos. Menos 3x menos 9x. Agora os termos semelhantes serão reduzidos a um só. Eu falei antes que eu só posso somar ou subtrair monômios semelhantes. Então no caso aqui, ó, 7x ao quadrado mais 4x ao quadrado, esses dois são semelhantes. Então eu vou somar os coeficientes. 7 mais 4, 11. E a parte literal permanece a mesma. Esses dois aqui, menos 3x e menos 9x, são semelhantes. Então vou reduzir a um só. Menos 3 com menos 9 dá menos 12. Menos 12x. Note que aqui eu tenho esses dois monômios, essa subtração entre esses dois monômios que não são semelhantes. Então não posso fazer nenhuma operação aí. Não posso fazer a operação de subtração, porque não são semelhantes. Então aqui a expressão vai acabar aqui. Eu paro nesse ponto. Agora vamos ver aqui o exemplo B. No exemplo B, eu tenho também uma expressão envolvendo monômios semelhantes e monômios não semelhantes. Então eu vou fazer a redução dos termos semelhantes. Como eu fiz no exemplo A, eu vou agrupar os termos semelhantes. Então no caso aqui, eu tenho esse termo, é semelhante a esse. Então vou colocar próximo aqui. Então aqui vai ficar 3/8 de A mais 4A. E esse termo aqui é semelhante a esse. Então vou colocar próximos também. Mais 2/3 de B menos 3B. Pronto. Agora eu vou somar esses dois porque eles dois são semelhantes. Eles dois são monômios ou termos semelhantes. Só que aqui tem uma fração e aqui tem um número inteiro no coeficiente. Então você sabe que para somar frações
ou somar uma fração com um número inteiro, eu preciso do MMC. Então no caso aqui, ó, quando tiver fração envolvido com número coeficiente inteiro, você pode colocar 1 aqui no denominador. Então, vamos ver como funciona. Apenas esses dois aqui. Então, eu vou calcular o MMC somente desses dois, porque eu só quero somar eles. Então, o MMC entre 8 e 1 é 8. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 3, 3. 3A. Mais 8 dividido por 1 dá 8. Vezes 4, 32. 32A. Agora eu vou passar para o outro. Aqui eu vou somar agora esses dois. Então eu vou calcular o MMC de 3 e 1, que é 3. E vou fazer a mesma coisa. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2, B, 2B. Menos 3 dividido por 1, 3 vezes 3, 9. 9B. Pronto. Agora note que aqui nos numeradores, no numerador aqui, ó, tem termos semelhantes. Então eu posso somar. Então no caso aqui vai ficar, repete aqui o denominador, 3 mais 32, 35. 35A. Mais, aqui repete o denominador, 2 menos 9 dá menos 7. Então aqui menos 7 com esse mais, aqui vai dar menos 7B. Pronto. Porque ficou menos 7 no numerador, sinais diferentes dá menos. Então, agora eu tenho aqui dois termos que não são semelhantes. Então, aqui finalizou a nossa resolução. Ok. Então agora nós temos expressões com parênteses, colchetes e chaves. Nesse caso, primeiro temos que eliminar os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves. Então como vamos fazer aqui? Como tenho que eliminar primeiro os parênteses, então eu vou repetir a expressão toda até chegar nos parênteses. Certo? Agora veja bem, fora dos parênteses, antes aqui, ó, eu tenho um sinal de menos. Então eu teria que fazer aqui menos por mais dá menos, menos por menos dá mais. Então para evitar que você se atrapalhe nessa hora, é aconselhável você fazer o seguinte, ó, toda vez que tiver o sinal de menos antes de parênteses, colchetes ou chaves, quando tiver o sinal de menos, você troca o sinal de tudo que está dentro. O que é mais passa a ser menos e o que é menos passa a ser mais. Quando tiver mais fora do parênteses, você não muda nada. Simplesmente elimina. Vamos ver como funciona isso na prática. Então aqui eu tenho menos antes dos parênteses. É só trocar o sinal do que está dentro. Aqui, quando não tem sinal, você sabe que é mais. Então, aqui vai ficar menos 9y. Esse é menos, passa a ser mais. 3xy. Eliminei os parênteses. Então, vou repetir o restante. Ok? Pronto, eliminei os parênteses. Agora, vou eliminar os colchetes. Da mesma forma. Vou repetir tudo até chegar nos colchetes. Cheguei nos colchetes. Se tem mais antes dos colchetes, eu vou eliminar sem mudar nada. Então aqui vai ficar mais 4z menos 9y, continua a mesma coisa. Mais 3xy mais 4z menos 6y, fechou as chaves. Pronto, eliminei os colchetes. Agora vamos eliminar as chaves. Como eu vou fazer isso? Eu vou repetir tudo até chegar nas chaves. Cheguei, mas tem menos, o sinal de menos antes.
é só trocar o sinal de tudo que está dentro. O que é mais vira menos e o que é menos passa a ser mais. Então aqui vai ficar menos 7y, aqui é mais, fica menos 4z mais 9y menos 3xy menos 4z mais 6y. Pronto. Eliminei parênteses, colchetes e chaves. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. Vamos buscar aqui os termos semelhantes. Então, termos com xy. Então, eu tenho aqui 4 menos 3, 1. Então, ficou aqui 1xy. Basta escrever aqui xy. Termos com y. Tem esse aqui, ó, menos 7 mais 9 dá mais 2. 2 mais 6 dá mais 8. Então aqui mais 8y. Agora termos com z. Menos 4z com menos 4z menos 8z. Pronto, reduzi os termos semelhantes. Eu tenho aqui uma expressão com 3 termos, mas que não são semelhantes. Portanto, não posso somar nem subtrair. A expressão acaba aqui. Então veja que é muito fácil operações de adição e subtração com monômios. E também é muito fácil resolver as expressões. É só prestar atenção nos sinais. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.